Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista em relacionamento. E eu tô aqui para caminhar com você nessa fase, nessa jornada chamada amor, nesse mistério que é o amor. E hoje eu vou trazer um tema a pedidos de algumas pessoas e de uma pessoa em especial que me pediu para poder falar sobre isso, para que outras mulheres e outros homens tenham consciência desse tema e se fortaleçam cada vez mais. Eu sei que uma traição dói. Eu sei que uma traição machuca. Eu sei que uma traição faz com que você se sinta um nada. E eu sei porque eu já passei por isso. Sabe quando você sonha? Você sonha com um relacionamento, você sonha com um príncipe encantado, você sonha com o amor da tua vida. Você acha que aquela pessoa é a pessoa que você vai casar, que você vai passar anos juntos, que vai ser o felizes para sempre. E você tem sonhos, planos, objetivos, tudo isso pensando em conjunto. Tudo isso pensando com essa pessoa, em viver com essa pessoa, em ter bons momentos com essa pessoa, em estar ali sempre ao lado dessa pessoa. E vocês vão costurando um futuro. E do nada você descobre uma traição. Primeiro ele nega, depois ele assume. Mas o pior não é quando ele assume, é quando você percebe que ele não quer mudar. Quando você percebe que ele não se arrependeu verdadeiramente daquela traição, que ele apenas diz que te ama porque talvez ele tivesse acostumado. Ou talvez para ele o amor, ele pode ser compartilhado com a traição. Uma pessoa que ama atrai, sim, uma pessoa que ama atrai. Mas o que eu faço depois de uma traição? Por que a traição ela acontece nas relações? Quando eu estudei sobre traição conjugal masculina, e talvez poucas pessoas da minha vida saibam sobre isso, mas um dos principais motivos de eu ter estudado sobre traição conjugal masculina, primeiro era pelo contexto familiar da relação de meus pais. Depois, porque eu tinha sido traída pela pessoa que eu considerava o amor da minha vida, pela pessoa que eu achava que eu iria casar, que eu ia passar o resto da vida com essa pessoa. E quando eu fui traída, o meu mundo desabou. Porque, primeiro, muitas pessoas não acreditaram que ele teria a capacidade de me trair. Porque ele era tão apaixonado. Ele me amava tanto, ele fazia tanta coisa por mim, como assim ele iria me trair? E depois, porque era a pessoa que eu achava que seria incapaz de me machucar, por já ter sido machucado. Foram dias difíceis. Foram momentos complicados, mas naquele momento eu entendi uma coisa. Não é sobre o porquê ele me traiu, é o que levou à traição. Quais são os motivos que tinha nesse relacionamento que levaram a uma traição? E eu pude entender os meus erros. Eu sei que no momento de dor, no momento da fossa, é muito difícil parar para poder analisar quais são os nossos erros. Vem a raiva, vem o nervosismo, a vontade de dizer um monte de desaforo. E eu lembro que quando eu descobri a traição, a primeira coisa que eu fiz não foi dizer desaforo, não foi dizer nada, foi terminar a relação. Depois eu fui investigar para entender mais sobre a traição. Depois eu fui analisar os meus comportamentos diante desse relacionamento. E na época eu tinha meus 19 anos, 20 anos no máximo. E quando eu comecei a analisar, eu fui entendendo os erros que eu tinha cometido nesse relacionamento. E aí, eu não comecei a me questionar o porquê. Eu comecei a me questionar o pra quê. O pra que eu precisava viver aquilo. E quando eu entrei na faculdade de psicologia, uma das primeiras coisas que eu fiz foi começar a estudar sobre relacionamento, foi começar a estudar sobre traição. Entender o que é que leva um homem a trair. E eu descobri vários fatores. Eu descobri o fator da relação quando deixa de ser a mesma, dos problemas no relacionamento. Então, a traição, ela vem como uma expressão, né, da doença que está ali na relação. Ela vem como um sintoma do adoecimento do relacionamento. Um homem não, tá? Vou estender homens e mulheres. Na época eu fiz o estudo voltado para homens. Mas hoje já tem vários estudos que falam que mulheres traem da mesma proporção que homens. Então,
primeiro ponto é para mostrar um sintoma que existe dentro do relacionamento. O segundo ponto pode estar vinculado à autoestima da pessoa, como a pessoa se vê, como a pessoa se percebe. Então, ela precisa provar que ela consegue agradar, conquistar outras pessoas. E o terceiro, por uma repetição familiar. A pessoa normaliza que trair faz parte das relações. E o quarto ponto é o vício em sexo, é o vício em pornografia. E nesse momento, você começa, quando você descobre ali a traição, você começa a se perder de quem é você. Alguns vão para a balada, alguns vão para a curtição, outros vão se enfiar em trabalho, cada um vai para a fuga. Eu lembro que a minha fuga era a balada, era a curtição. E eu fiz coisas que eu nunca tinha feito na vida. Foi o primeiro porre que eu tomei na minha vida, mas tomei tanto esporro por causa desse porre. E com o passar do tempo eu fui descobrindo que aquilo não valia a pena. Aquilo não me representava. E durante esses anos eu entendi que uma traição fala mais sobre o outro do que sobre mim. Fala mais sobre o que o outro não quer assumir, sobre o comportamento do outro, do que sobre os meus comportamentos. Eu posso simplesmente ter errado um exemplo na relação por não ter dado tanta atenção, por ter decidido vir estudar em um outro lugar, mas isso explica, mas não justifica uma traição. A sinceridade, ela é a base. Quando os nossos sonhos desmoronam, os sonhos que desmoronaram foi o sonho construído com a outra pessoa. Foi o sonho que foi construído em conjunto. E os seus sonhos, eles não desmoronam junto com a traição. Alguns exemplos para mim que foram muito fortes durante esse tempo aí de redes sociais e caminhada, foram mulheres que, quando foram traídas, elas usaram a força do ódio não para ofender, não para machucar, mas para crescer. E, nossa, quando eu olho para essas mulheres, como a ex de Thiago Nigro, que ela cresceu profissionalmente, como Shakira, que ela simplesmente decidiu crescer, ela decidiu evoluir, ela decidiu faturar. Então, a dor da traição, ela existe. Nós precisamos passar pelo processo de luto, nós precisamos evoluir no processo de luto. Mas, acima de tudo, nós precisamos sonhar, independente da relação. Quando um sonho é em conjunto, ele é lindo. Mas existe uma vida fora do relacionamento. E se você tem sonhos apenas em conjunto, você está esquecendo de quem é você. Você está esquecendo da tua essência, de teus princípios, de teus valores. E eu pude descobrir isso na pele. Foi quando eu comecei a investir na minha graduação, no meu trabalho, na minha vida. E adivinha? Eu comecei a crescer enquanto profissional. Talvez por isso que eu admiro tanto as mulheres que, quando elas são traídas, elas escolhem perdoar e reconstruir essa relação, porque elas entendem que foi algo pontual, que foi algo que pode ter conserto, que foi a maturidade que eu não tive lá atrás. Ou elas entendem que aquela pessoa não vai parar com aquele comportamento. Então não adianta elas ficarem ali. Elas simplesmente saem e reconstroem a vida delas da melhor forma possível. E aquilo não fica como um trauma, fica como um aprendizado, no qual ela precisa observar os comportamentos, ela precisa observar as falas, ela precisa confiar. Mas antes de confiar cegamente, se entregar de cabeça, ela precisa ter uma vida dela, sem ser uma vida em conjunta, para depois ela viver uma vida em conjunto, para depois ela estar ali, para depois ela pertencer, para depois ela transbordar. Mas nesse momento, ela precisa se reconstruir. Quando você é traído, a primeira coisa que nós queremos fazer é entender o porquê, mas não existe uma explicação. Por mais que o outro traga várias explicações, ele nunca vai conseguir nos convencer do porquê realmente ele nos traiu, do porquê realmente ele quebrou a nossa confiança. Nós culpamos o outro, nós xingamos o outro, mas o outro, esse outro não tem nada a ver com isso. Na realidade, a escolha de nos trair foi da pessoa que estava ao nosso lado. A parceria, a cumplicidade, o respeito precisa vir dessa pessoa, não da outra pessoa que estava ali envolvida, não da outra pessoa que escolheu se envolver. Então, nesse momento, acalma o teu coração, olha para você, escolhe a tua melhor roupa, se permita chorar,
mas não se permita permanecer chorando. Se permita pegar essa melhor roupa, vestir, botar uma maquiagem ou limpar essa barba aí, não ficar com cara de abandonado, ajeitar esse cabelo e comece a viver. Por mais difícil que seja, acredite, é difícil ficar na cama, é difícil continuar chorando. Eu sei, é difícil. Mas também é difícil seguir em frente. Também é difícil bloquear se você não quer mais contato, se você não quer mais voltar, se você entende que você não consegue voltar. Bloqueia em tudo. Se afasta, se cura primeiro. Se você entende que é possível voltar, também passe pelo processo de cura, para que você não volte e transforme a vida de vocês dois em um inferno, no qual nenhum dos dois conseguem ser feliz, porque um vai culpando o outro, e vocês não conseguem se conectar emocionalmente. Então, a escolha entre voltar ou seguir é sua. Mas essa decisão, ela precisa ter como base a sua paz, o seu bem-estar, o seu desenvolvimento pessoal. Nada acontece na nossa vida por acaso. Nada acontece na nossa vida da noite para o dia. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Então, olha para essa situação não como é a pior coisa que aconteceu na minha vida. Por que comigo nesse momento? Mas olha como o que é que eu preciso aprender com isso. Qual é a roupa que eu preciso vestir hoje? Levantar da cama e mostrar que eu posso ter uma vida independente da outra pessoa, porque você tem a sua vida. A outra pessoa, ela faz parte dessa vida que tem que existir, que tem que ter sonhos, que tem que ter brilho, que tem que ter cor. Então, vai colorindo esse mundo que hoje tá preto e branco. E eu entendo essa dor, eu sei qual é essa dor, mas colore a cada dia um pedacinho, para que logo, logo a tua vida ela seja um arco-íris, colorida com sonhos, objetivos, propósitos, futuro. E sabe, hoje quando eu paro e olho de forma bem fria, eu penso assim, nossa, se ele não tivesse me traído, eu jamais teria tido a coragem de terminar com ele. E por não ter tido a coragem de terminar com ele, eu jamais encontraria o amor da minha vida, que é a pessoa que eu tô casada há 15 anos, que é a pessoa que eu sou apaixonada, que é a pessoa que eu dou risada, que me rouba os melhores sorrisos e que constrói comigo os melhores momentos. Então, no momento da dor, nós não conseguimos enxergar o futuro, mas quem já passou por isso e hoje está em um outro lugar pode te dizer com toda certeza, essa dor vai passar. Essa dor vai se transformar e você vai conseguir olhar lá na frente e sorrir e dizer, nossa, como doeu, como eu chorei, mas ao mesmo tempo, como isso foi fortalecedor, como isso me fez entender quem sou eu verdadeiramente e como isso me preparou para ser mais maduro, mais madura, para encontrar o amor da minha vida e construir uma vida e uma relação real com esse amor. Que você tenha uma linda sexta-feira e que você possa entender que a traição é uma fase, ela não é permanente e que você escolhe permanecer onde te machuca, onde a pessoa não vai mudar o comportamento ou seguir a sua vida, construindo uma vida muito diferente do que você talvez tenha planejado. Mas essa vida também pode ser muito melhor do que você sonhou e do que você imaginou. Beijos no coração e até o próximo episódio.